Oi, você viciado em séries, você viciado em querer saber como funciona uma hidrelétrica. Estamos iniciando o nosso CoffeeCast de edição especial The Last of Us. Hoje a gente vai falar do episódio 6 e o meu nome é Henrique Redondo e aqui eu sou o anfitrião desse bate-papo. A gente tá um pouco atrasado, eu sei, motivo de feriadão de carnaval, todo mundo merece fazer um ziriguidum por aí, né? Por favor, vou pedir para você se inscrever no canal do Séries com Café, compartilhar esse podcast com seus amigos que estão vendo a série e curtem The Last of Us. Mas principalmente, deixe seu comentário aí embaixo, porque a gente gosta de interagir, a gente gosta de conversar com você. Obviamente aqui tem spoilers, então se você ainda não viu o episódio, aconselho que você vá lá, veja e depois você volta aqui para ouvir as nossas considerações. Ok? Ok. E eu não faço isso aqui sozinho, eu faço isso aqui com os meus amiguinhos e ele está aqui comigo para falar desse episódio. Episódio que eu achei bem gostosinho. E você, Carlos Pinedes? Olá. Ei, tudo bom, Henrique? Tudo bom, você tá ressaca ainda, carnaval? Não houve carnaval. Não houve o carnaval. Não houve. Não ocorreu o carnaval não, viu? Tive que trabalhar e olha que não trabalhei em escola de samba. Mas o episódio você viu, o episódio você gostou? Assisti, sim, gostei muito do episódio, tem bastante coisa pra falar, eu acho. Então, vou tentar ser o mais breve possível sempre que eu for falar, mas tem bastante coisa aí, bastante detalhezinhos importantes pra gente conversar sobre. Tem mesmo, achei o episódio bem delicinho. Deixa eu ver se ela também achou, a Gabi Brasiliano, que acabou de chegar da avenida do desfile. Olá, Gabi, tudo bem? Olá, Henrique, tudo bem e você? Tudo bem, muito ziriguidum, Gabi? Claro! Samba no pé e os caramba? Com certeza! Imagina, Henrique, fiquei estudando esse carnaval todinho. Eu via no stories lá a menina concentradíssima. Quero ver agora um infeliz que vai falar que eu tenho sorte nessa vida. Não, sorte a gente é a última coisa que a gente não tem nessa vida, Gabi. Se tem uma coisa que a gente não tem é sorte. Mas tem gente que ainda fala, né? Então... Tava dando indireta pra quem, Gabi? Pode jogar na roda, a gente gosta de fofoquinha. Pior que ninguém que eu jogaria uma indireta escuta o podcast, então. Foi só um leve desabafo. Tá bom. Mas, Gabi, você viu o episódio? Gostou do Ziriguidom de lá ou também achou uma porcaria que nem os outros que você tem? Henrique, se eu te falar que foi o episódio que eu mais gostei, você acredita? Eu acredito muito que esse episódio é realmente muito bom. Cara, eu gostei bastante do episódio, mas assim, eu ainda tenho um pé atrás com algumas coisas. Uhum. Mas a gente vai conversar aí no decorrer do episódio. Tá, a gente vê se a gente resolve esses pés atrás aí nesse podcast, tá bom? Ela tá aqui também, viu, Gabi? Ela tá aqui, a briguenta da Letícia Pauline. Olá, Letícia. Olá. Nossa, ser chamada de briguenta nesse podcast, depois do que aconteceu semanas atrás. Mas é que carnaval tá um negócio, né? Pacífica. Eu sou pacífica perto de Gabi e Carlos. Verdade. Perto do escandolelê que aconteceu aqui, nada. Exatamente. Eu só ladro, eles mordem. Tudo bem, Letícia? Como é que você passou o carnaval? Tudo bem, passei bem. Descansei. Eu descansei mais do que festei, mas festei um dia lá. Isso é bom, né? Em pleno carnaval, eu fui festa emo, dançar ao som de NX0. Eu acho que você foi a única que foi festar de nós três aqui. E agradeço por isso, viu? Porque é bom ter festado por nós três. Apanhou. Não, isso aí tá no pós-crédito, pessoal. Eu disse, tem que ir até o final. Tem que ir até o final, pessoal. Ouve lá e depois deixa nos comentários se vocês ouviram. Eu disse, gostou do episódio? O que você achou, assim, mais ou menos? A Gabi, você viu? Temos um milagre aqui hoje. Pois é, eu acho que hoje vai ser unânime, porque eu também gostei muito do episódio. Achei bem gostoso de assistir. Teve bastante diálogo, que é um negócio que eu gosto bastante. Diálogo bom. E é isso, gostei bastante. E diálogos que caminham pra algum lugar, né? Eu acho exatamente, desenvolvimento, entendeu? É interessante, gostei. Então vamos começar a falar do episódio 6, episódio Kim, que eu não sei o que significa, eu busquei um significado para essa abreviação, porque isso aparentemente não é um nome. Eu não sei, eu fiquei realmente bem perdido no que eles quiseram dizer com esse nome. Talvez o Carlos tenha essa resposta, porque o Carlos sempre vai atrás de tudo, mas se não tiver também, tudo bem. O episódio começa ali com o Joel numa cabana, e já tem uns diálogos bem legais ali com os senhorzinhos, que ele quer encontrar onde estaria ali o irmão dele, tá em busca do irmão dele,
E tudo que acontece ali dentro da cabana é bem interessante, bem legal. Mas uma coisa já me chama a atenção já nesse começo do episódio, que eu quero começar perguntando pro Carlos o que ele acha que é. Porque assim que sai da cabana, o Joel sente uma pontada no peito, talvez. Ele põe a mão, sua visão fica turva, ele começa a ouvir um agudo. Eu achei aquilo bem esquisito. Aquilo nunca foi apresentado pra gente no universo de The Last of Us, então eu não sei o que quer dizer. Carlos, o que tá acontecendo ali com o Joel, né, naquele momento? É muita emoção? Caiu pressão? O que foi? Então, Henrique, primeiro que kin, eu acho que vem uma abreviação de kinship, que seria parentesco, que é a tradução do episódio, o título do episódio em português está como parentesco. Então acredito que kin saia daí. Quem pode falar melhor é a Letícia, a Gabi aí, que são mais dominantes no inglês, mas acredito que seja disso. Primeiro, aquela cena ali de introdução, né, que na verdade é depois dos créditos, mas esse começo de episódio, muito divertido. Eu gostei muito ali da interação com os dois senhorzinhos, né, com a senhora e com o senhorzinho caçador. É muito divertida aquela cena. É uma cena leve e muito bem feita, assim, muito bem aproveitada naquele momento. Sobre o que acontece com o Joel ali, eu li como talvez um leve, ataque de ansiedade. Eu acho que, como esse episódio tratou muito sobre o Joel, sobre a profundidade dele, se aprofundou no personagem e falou bastante sobre os traumas que ele vive, que ele carrega consigo, aliás, eu acredito que possa ser aí um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, algo que venha afetando psicologicamente e comece a se manifestar fisicamente no personagem, né? Porque, querendo ou não, à medida que esse episódio se desenvolve, a gente vê que a relação com a Ellie, por mais saudável que seja, ela também é uma espécie de gatilho para o Joel, né? Em mexer em várias questões que ele por muitos anos guardou, né? Ele começa a ver coisas, começa a ver a própria filha dele. Depois nós vamos talvez conversar um pouco melhor sobre isso. Então, essa relação com a Ellie começa a ser um gatilho de mexer em coisas que ele sempre tentou deixar guardadas. E talvez aí comece a atacar uma ansiedade no Joel, ou um pânico, ou seja lá o que for. Mas eu acredito muito na questão do psicológico se tornando físico a partir de agora no Joel e nessa relação dele com a Ellie. Como eu imaginei, o Carlos tinha resposta para o que é kin. E realmente, a princípio eu pensei, puta, ele tá tendo uma crise de ansiedade, ele tá tendo uma... Mas eu acho que não. Talvez seja apresentado outro tema aí pro Joel, até pelo que acontece mais pra frente. Quando ele encontra o Tommy, e um pouco antes ali, ele é interceptado com a Ellie por um grupo, que, coincidentemente, é um grupo ao qual o irmão dele pertence. Letícia, aquele momento ali onde eles veem o cachorro, aquela situação ali, eu sabia que não ia dar nada, mas eu mesmo assim eu fiquei apreensível. E a gente conhece uma personagem nova, que é a Maria, que ela tá nos games, e agora a gente vê ela na tela. E eu gostei muito da Maria, assim, ela é uma mulher de presença, uma mulher forte, ela tem um espírito esportivo ali, uma sacada legal, ela carrega consigo um bom humor, um bom senso também das coisas, e ela é encarregada de levar o Joel para a comunidade dela, para o vilarejo onde ela mora. O que você achou ali dessa introdução da Maria? E o que você acha que a Maria tem a acrescentar todo esse enredo como esposa, cunhada do Joel? É cunhada? Cunhada do Joel. Eu acho que é também. Eu sou confusa com essas denominações, desses títulos. Mas eu achei ela bem interessante também, assim, foi uma introdução legal. É que, né, você vai vendo na internet, você já meio que já sabe quem é quem, né? Ainda mais você vai assistir depois, eu já meio que sabia quem era quem lá, desse novo grupo, né? Mas eu achei interessante, e eu gostei bastante de ver a interação dela com a Ellie depois. Achei bonitinho o lado mãezona dela. Tenho interesse em saber o que eles vão fazer com a gravidez dela. Mas eu não sei, olha, eu tô bem confusa sobre como será o desenvolvimento de tudo isso daqui pra frente, assim. Ao mesmo tempo que foi um episódio que teve muitas respostas,
também, né, levantou algumas questões que eu tô empafifada, assim, mas isso foi bom, que, tipo, levantou questão que eu não fiquei cacete, saco, não, eu tô interessada em saber como que vai desenrolar. Então, ele é um episódio muito complexo no sentido de... Ele apresenta muitas coisas do game, tanto do primeiro quanto do segundo. Então, para quem já jogou, tem essa referência. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa coisas muito interessantes abertas, que é esse bagulho no coração do Joel aí, essa palpitação, esse quase desespero. Tem a questão dele visualizar ali a filha dele em Jackson, mas não é a filha dele, é só uma pessoa muito parecida. Também tem a questão da Maria estar grávida, também é uma coisa que não temos. Então, assim, abriu coisinhas muito interessantes pro que pode acontecer. E nesse, também tem uma menina que tá olhando pra ele que parece que, né, vai ser alguém, talvez seja alguém importante. Então, né, tem uma pessoa ali. Eu fiquei... tá. Deixa eu ver com a Gabi, então, que a Gabi adora essas coisas de comunidades em Apocalipse, ela gosta sempre de ver o desenvolvimento de uma nova sociedade. Gabi, você foi apresentada ali aos comunistas, né, como diz mesmo a Maria, somos comunistas aqui. Você gostou dessa comunidade? Você gostou da Maria? O que você achou ali? Jackson funciona bem, né? Se você quer um ranchinho para criar ovelha, é ali. Né? Foi interessante a gente ver a introdução de uma comunidade desenvolvida no meio desse mundo apocalíptico, né? Até então a gente não... O que nos foi apresentado de comunidade sempre foi muito escasso, né? Tudo era muito escasso, então praticamente tudo que eles faziam era para sobreviver, e ver essa comunidade um pouco mais desenvolvida, né, tendo ali prazeres do nosso cotidiano, né, coisa que, por exemplo, o Joel, pelo que deu a entender, acho que mais do que de 20 anos, que ele não vivia aquilo, né, sempre foi muito sofrido para ele, foi interessante de ver, mas, por outro lado, é aquilo, né, a gente conhece muito bem, a gente não confia 100% em comunidade, né? Então, não sei, eu sei que eu fui assistindo, fui indo, assim, aparentemente o irmão dele, o Tom e a Maria, mesmo que eles falaram, aqui é todo mundo igual, não sei, fiquei com o pé atrás com isso, porque eu tive a sensação de que os dois ali meio que eram os líderes daquela comunidade, entendeu? Mesmo que isso não ficou claro, mesmo que ninguém falou, eu fiquei com o pé atrás com isso. Não sei, entendeu? Eu fiquei com o pé atrás com os dois, mesmo sabendo do Tommy ser irmão do Joe, eu fiquei com o pé atrás, e eu acho que daqui um tempo algo possa acontecer e, sei lá, mostrar que eles não são tão confiáveis assim. Espero muito estar enganada, né? Porque eu acho que seria muito legal, tanto para o Joel quanto para Ellie, saber que tem um lugar, entre aspas, de paz, né? Um lugar mais tranquilo, longe de tudo, todos aqueles infectados, né? De toda aquela tensão, toda aquela falta de vida que nos foi apresentado até então. Então eu tô meio assim, mas eu senti uma vibe meio Michonne e Ricky Grimes. Vocês sentiram também? A Maria, fisicamente, ela parece muito a Michonne. Nossa, ela chega a comentar... cabelo. A profissão dela é muito parecida. A profissão dela no mundo antes é muito parecida com o que era a Michonne. Então dá uma nostalgia já, assim, eu sinto nostalgia. E fora que é a Ruth Wesley, né? Que também participou de The Walking Dead, que interpretou aquela melhor amiga da Michonne, que depois vai lá e corta as costas dela. Faz o X, né? Acho que saiu dali a inspiração. Eu acho que ela filtrou a Michonne pelo X e agora tá atuando. E ela fala que ela faz parte do conselho de Jackson. Então... Exatamente, fica muito parecido, né? Sim, querendo ou não, ali ela é uma liderança, ela é uma voz ativa dentro daquela comunidade, e ela se destaca, querendo ou não, porque é aquilo que eu falei, ela é uma mulher muito centrada, é uma mulher muito séria, parece ser uma mulher muito justa, e tem um senso de humor, assim acho que assertivo. Mas enfim, teve uma coisa que me incomodou, já que você tá falando assim dela, teve uma coisa que me incomodou numa fala, quando o Tommy tá conversando com o Joe logo no início,
que o Joel fala pra ele. Então quer dizer que você não, tipo, você não mandava mensagem pra mim por conta dela? E aí o Tommy fala, tipo, eu entrei na comunidade, então a única coisa que eu tinha que fazer era seguir regras. Então, tipo, pô... Relacionamento tóxico? É, tipo isso, Não porque como. se você for pensar, o mundo tá acabando, você tem um familiar seu, que já é um milagre nesse meio, né, nesse universo, e você não vai deixar o cara falar com o irmão, né? Eu Eita, fiquei né, meio... Gabi? Oi? Essas cunhadas que tentam cortar, né, o relacionamento Pois dos é. irmãos com a família. Mas eu acho Tá. até que isso aconteceu por uma questão de segurança. Ela sabe quem é o Joel, provavelmente o Tommy contou, e isso ela deixa meio que claro ali, porque me dá a entender que o Tommy é uma pessoa totalmente influenciável, porque ela fala, o Tommy agia dessa forma porque estava ali com o Joel. E o Joel disse, tipo, você tá agindo assim porque ela mandou. Então fica meio que aberto, o Tommy é uma pessoa manipulável, assim. Mas também eu acredito que tenha sido por segurança. Tipo, ela sabe quem é o Joel, ela sabe que ele vive numa comunidade comandada pela Fedra, que são terríveis, né, de se ter ali. Então fala assim, bom, para eles não descobrirem onde a gente tá, melhor você não manter contato com seu irmão. Acredito que seja por uma questão de segurança, não de ciúme ou de controle ou qualquer coisa do tipo, mas para mim ficou muito visível que o Tommy, ele é uma pessoa fácil de se manipular. Você achou isso também, Carlos? Acredito que sim, acho que o Tommy é muito manipulável, né? Tanto é que facilmente também o Joel consegue dobrar ele a fazer algo que ele queria que fizesse. Então é uma pessoa que facilmente se consegue convencer daquilo que se quer que faça, né? Ele basicamente é um operário às ordens de quem demonstrar mais poder sobre ele. A gente cai muito naquela retórica que a gente sempre discutia muito também lá em The Walking Dead, né, sobre essas séries apocalípticas que trazem a figura do anti-herói, né? Porque o Joel, ele não é um herói. Embora a gente normalmente tente associá-lo porque ele tá ali num papel de protagonismo, ele não é um herói. Ele é uma pessoa que fez coisas muito ruins, que estaria fazendo coisas muito ruins se não tivesse recebido essa missão, começou a missão com intenções ruins, estava até então levando a Ellie para onde ela deveria ser levada, buscando algo em troca, né, para continuar os seus serviços ruins. Então, assim, ele não é digamos assim, uma boa pessoa. Ele agora, através dos nossos olhos, nesses episódios que a gente tem acompanhado, ele tem evoluído e se tornado uma boa pessoa. Mas daí a gente também tem que pensar pelo lado, né, familiar ali da Maria, que, poxa, tudo que ela sabe sobre ele são coisas muito ruins, né? Então eu acredito que por aí a gente entenda também um pouco porque ela quis evitar isso, assim, esse contato familiar, porque ele, como a gente disse no começo, o Tommy, ele é influenciável, ele era influenciado pelo Joel, ele deixa isso muito claro, os dois na conversa deles, eles deixam muito claro que ele era influenciado pelo Joel a fazer coisas ruins, e então eu acho que a Maria sabe disso, que ele é influenciável e quer evitar que ele volte de novo para essa relação de ser influenciado a fazer coisas ruins. Eu só quero adicionar aqui um pequeno detalhe, Henrique, de uma coisa que provavelmente a gente não vai voltar a citar, que não é sobre o enredo, mas é sobre a fotografia desse episódio, de novo, assim, perfeita, maravilhosa, coisa lindíssima. É muito legal a ideia de um faroeste no meio da neve. Eu acho que, até onde eu me lembro, eu nunca vi isso acontecer, um faroeste no meio da neve, né? É uma vibe Os Oito Odiados do Tarantino. Exatamente, eu não lembrava disso, mas eu realmente fiquei tentando lembrar se isso existia alguma memória em mim de que isso tenha acontecido, assim, eu não conseguia encaixar onde. Então é uma coisa muito legal, assim. E também só para citar, como eu venho citando nas últimas vezes, a direção é da Jasmine Zambenik, né, que é responsável, ela foi diretora daquele filme Kovide Zaida, que é um filme bósnio que foi indicado ao Oscar, é um grande filme que conta a história da guerra da Bósnia, na verdade, de toda ali da parte
da Sérvia, e a constituição da Iugoslávia e o desmanche da Iugoslávia. Então é uma diretora que tem um bom trabalho, assim. Eu acho que a história foi muito bem contada aos olhos dela, assim. Então, só para adicionar na nossa conversa. Não, sim, com certeza. Eu gostei muito porque ela usou muito plano aberto, a gente tem muito visão de onde eles estão e de como são as coisas lá. A gente vê bastante a comunidade em volta e como ela funciona. Porque se você prestar atenção, você vê gente ferreiro lá no fundo, você vê gente cuidando dos animais, você vê gente carregando coisa. Então, assim, tá funcionando, é uma coisa ativa, é uma comunidade grande, tem bastante gente. E é como a Gabi disse, pode ser que aconteçam coisas ali. É interessante esse movimento de muita gente no lugar só, e como as coisas funcionam nesse tom de comunidade, tudo é de todo mundo, chama atenção mesmo. A Letícia trouxe pra gente aqui uma menina que fica ali observando a Ellie durante o jantar dela. E realmente, essa menina pertence ao segundo jogo, talvez. Eu fiquei muito na dúvida, porque a Ellie... não posso falar, vai ser spoiler. Deixa pro próximo episódio. No próximo episódio eu converso sobre isso. Então vamos seguir. Eu não posso falar, vai dar pra Chabu. Posso falar de um negócio? Não, que vocês estavam falando que as coisas que o Joey e o Ronald fizeram no passado, que são condenáveis, não sei o quê. Mas, tipo, essa discussão não entra meio naquela questão de, tipo, depende do ponto de vista? Porque é a mesma coisa o casal, tipo, no começo falou sobre o grupo. O grupo dele tem a mesma reputação que, tipo, eles estão condenando, parece, entendeu? Aí eu acho que entra meio nessa questão, tipo, depende do seu ponto de vista. Se eu sou o vilão ou não, se o que eu fiz é errado ou não. Óbvio que falando isso, ia falar a mesma coisa. Sem ter a menor noção do que foi que eles fizeram no passado, assim. Mas... Oi. Já aproveitando aí que a Letícia tá falando, nos jogos tem a introdução dessa comunidade? Ela acontece no segundo jogo, por isso que eu disse que foi interessante ver ela já na série. A gente sabe que ela existe, o Tommy chega a falar dela, mas o encontro do Tommy com o Joel é na hidrelétrica, porque ele tá lá fazendo alguns serviços de manutenção, e eles não chegam a ir pra comunidade direto. Entendi, porque assim, a minha dúvida meio ficou no ar em relação a Maria, ela já vivia nessa comunidade, e aí depois ela encontrou o Tommy. Isso. Ah, tá. O Tommy, ele por um tempo, ele foi vagalume. Certo. E diferente do Joel, e depois ele se tornou o que a gente chama de bandidos com o Joel. Tá. Não, porque aí entra na questão que a Letícia falou, que depende muito da visão, porque enquanto vocês estavam falando, eu tava refletindo aqui, porque, pensa, a Maria, ela vive num mundinho dela fechado, onde tudo é perfeito, né? Tipo, o Joe e o Tommy, na época que eles estavam passando por isso, em nenhum momento eles chegaram nem perto de algo assim, de 1% do que a Maria vive dentro dessa comunidade. Então é meio que, tipo, tudo que eles fizeram as coisas foram feitas para a sobrevivência. Entende? Diferente da Maria. Então, nesse ponto dela ficar com o pé atrás com o Joel, eu fiquei meio assim, entendeu? Por isso que eu falo que eu tô desconfiada, eu continuo desconfiada com essa comunidade por conta disso. Então, ou seja, ela só perdoou uma pessoa só por ter um caso amoroso? Entende? Tipo, já julgou? Não, então, eu acho que é difícil a gente avaliar quem é mocinho, quem é vilão no mundo de Apocalipse, né? Porque se a gente parar pra pensar, tudo que é meio feito pra sobreviver. É a mesma coisa que eu perguntar pra você, Gabi. Os canibais de The Walking Dead, eles eram vilões? Sim, mas a gente não viu a história dele que transformou eles... E levou eles a chegar àquele ponto, né? Então, eu acho que é difícil avaliar o que é mocinho, o que é bandido. Eu acho que é muito mais fácil a gente levar em consideração isso a partir do momento em que acontece dentro do seu grupo ou dentro, sei lá, da sua comunidade ou com a pessoa que você gosta. Tipo, você fez aquilo de propósito, você fez aquilo para ajudar aquela pessoa, você fez aquilo pensando naquela pessoa. Eu acho que isso sim demonstra o seu caráter dentro de se é mocinho ou se é vilão. A partir do momento que é com um desconhecido e a questão tá em jogo a sobrevivência, eu acho que fica uma discussão muito ambígua, sabe? Tipo, a gente não vai conseguir definir o que é mocinho e o que é vilão. Sim, e fica meio difícil de chegar a uma conclusão, né? Também.
Sim. E outro ponto, só que eu queria complementar, que eu sei que vai fugir desse tópico, mas, gente, como assim apareceu uma aurora boreal no meio desse episódio? Porque o cara estava falando da fotografia, e vocês comentando, e eu lembrei disso. Cara, como assim? Bonito, né? Achei bonito. Isso, perfeito! Eu não sei se nessa região dos Estados Unidos existe a aurora boreal. Eu achei que era só no Canadá, mas assim, tanto Não, faz. na Islândia. Eu achei que era só. Não, na Islândia. No Canadá tem também. Tem, Antártida, achei bonito também. Ou seja, só aqui no nosso país que não tem, é isso. Muita poluição. Entendi. Nossa. Mas assim, eu achei interessante, sabe? Mostrar esses detalhezinhos de uma região totalmente afastada, né? Então você vê que os centros estão totalmente acabados, mas assim, diferentes, por exemplo, do que a gente viu em The Walking Dead ou até Fear the Walking Dead, onde meio que tudo tava zoado, né? Você vê que em The Last of Us é bem assim, quem vivia nos extremos conseguiram manter uma vida mais próxima do normal do que os grandes centros. Eu achei isso interessante. Aparentemente a natureza continua bela em The Last of Us, né? Então, eu não sei, eu realmente, essa fotografia desse episódio chamou muita atenção, é tudo muito aberto, tudo muito bonito, branco por causa da neve ali, aquela sensação de paz e de calmaria que traz esse episódio. A gente sabe, é tudo proposital, nada é por acidente no audiovisual, a não ser que realmente for um acidente, mas aí, enfim. Queria conversar agora, chamar o Carlos para saber um pouco o que ele acha daquela conversa que o Joel tem com o irmão dele naquele armazém, eu não sei o que é aquilo. Ele tá lá dentro e aí ele vai arrumar a bota dele que tá zoada e o Tommy chega e a gente tem uma conversa dos dois ali que pra mim foi aonde eu, entre aspas, entendi que aquele negócio no coração do Joel talvez não seja só uma crise de pânico, não seja um negócio, pode ser talvez um princípio de infarto, eu penso assim, porque ele fala pro Tommy que ele é um cara cansado, ele é um cara velho, ele é um cara esgotado. Então, nesse mundo, a gente sabe que chegar nesse ponto é muito mais rápido, muito mais fácil, por conta da precariedade mesmo. Então, eu não sei, assim, talvez o Joel saiba que ele tem alguma coisa, ele sente que ele não tá legal, e ele sente que talvez isso seja mais físico do que psicológico. Não sei, pra mim me remeteu a isso, e aí é onde ele dobra o irmão dele, faz com que o irmão dele convence o irmão dele a levar a Ellie. Carlos, o que você achou daquela conversa? Eu achei muito bonita, assim, não vou nem falar da entrega do ator ali, tanto o ator que faz o Joe, que é o Pedro Pascal, e o Gabriel Luna, que faz o Tommy, eu achei assim, sensacional, os caras estão impecáveis, eles me convenceram que aquilo era real, que aquilo estava acontecendo. Eu achei muito bonito, mas o foco ali é aquele diálogo e como aquilo acontece. Carlos, o que aquela cena passou pra você e pra onde você acha que todo aquele sentimento foi carregado pro depois, naquela cena com a Ellie? Então, assim, você não vai falar, mas eu vou falar. A atuação dos dois exime, assim. E não só nessa conversa, porque eles têm 2 momentos de conversas, né, íntimas ali. Naquela primeira conversa, onde o Joel, ele realmente se quebra e começa a chorar. Inclusive, nós temos aí... Nós temos manifestação de alguns envolvidos na produção da série que trouxeram a informação de que o Pedro Pascal ficou chorando durante horas a fio para poder garantir que o Gabriel Luna conseguiria entrar no mesmo nível de emoção que ele precisava entrar para fazer a cena. Então o Pedro, ele ficou muito tempo imerso numa emoção pesada para conseguir conduzir aquela cena, e isso demonstra já o grande ator que nós temos aí, né? Nós algumas vezes já questionamos se ele estava se saindo tão bem quanto a Bella Ramsey na série, mas eu acho que esse episódio ele veio aí para confirmar que o Pedro, ele realmente é um grande ator e ele tem uma entrega muito grande. O Gabriel Luna acompanhou ele muito bem, não ficou para trás, mas enfim, eu naquela hora da montagem dessa cena, eu não tinha entendido que a Ellie estava ouvindo os dois conversar. Eu vi a cena dela se aproximando ali na neve, mas eu realmente em nenhum momento fiquei desconfiado que ela estaria ouvindo a conversa. Eu não sei se porque eu meio que viajei ali, não peguei a
a referência, mas eu fiquei muito focado também no que os dois estavam conversando. E eu acho que, sim, pode ser que o Joel ele tenha ciência que está acontecendo alguma coisa com ele, talvez ele não saiba exatamente o que está acontecendo, né? Mas ele tem visto aí sinais no corpo dele de que o corpo dele não é mais daquele cara de 36 anos quando tudo começou, né? E então eu acredito sim que ele tenha essa consciência e que ele saiba que a qualquer momento ele pode quebrar ainda mais fácil do que ele já quebrou outras vezes. Ele fala muito sobre as questões de frustrações, né? Quantas vezes ele foi frustrado em defender, em tomar cuidado, em cuidar daquilo que era teoricamente obrigação dele e que ele não quer falhar novamente, né? Então a gente vê que, além de tudo, ele carrega uma responsabilidade muito grande de autocobrança, né? Eu acho que a grande questão do Joel é que ele mesmo não aceita as suas condições e ele mesmo se coloca como culpado e responsável de todas as coisas. Então ele é muito crítico com ele mesmo. Ele se cobra o tempo todo e talvez por isso que ele se considera tão mal, que ele se considera uma pessoa que não serve para fazer coisas boas. E eu acho que a Ellie vem quebrando isso nele, vem demonstrando que ele pode viver coisas boas, que ele pode aproveitar de bons momentos. Então essa conversa ali entre os dois irmãos, eu acho que ela vem para demonstrar, um pouco antes da gente ver o Joel mudar de ideia no outro dia de manhã, que essa conversa entre os dois, eu acho que ela vem exatamente para isso, assim, para afirmar essa divisão do Joel, aonde ele se vê totalmente incapaz e se culpa e carrega toda essa culpa, né, de insuficiência, ao mesmo tempo que no outro dia a gente vai ver ele entendendo que talvez ele precise viver isso, talvez ele precise se abrir para a situação, porque querendo ou não a Ellie depende dele e ela escolhe depender dele, ela deixa isso muito claro. Então é uma questão que eu acho que talvez até alivia ele, não é uma pessoa que depende dele naturalmente como é um filho de um pai. Ela tá escolhendo depender dele, porque ele dá a opção para ela de não depender, mas ela escolhe depender dele. Então eu acho que isso já alivia um pouco o peso da culpa que ele carrega. E talvez a gente veja aí um Joel que possa, mais à frente, se abrir a vivenciar coisas boas e se colocar num lugar de menos vilão para ele mesmo. Depois desse bate-papo aí com o irmão dele, que as coisas ficam esclarecidas ali e ele convence o irmão a levar a Ellie, e a Ellie estava ouvindo a conversa, como o Carlos bem disse ali, tem aquela cena dela andando pelo lado de fora, então dá a entender realmente que ela vai topar ali com aquela conversa acontecendo. A Ellie decide esfregar na cara do Joel tudo isso, e eles têm uma conversa, sim, chupinhada dos videogames, assim. E mais uma vez o Pedro Pascal tem que segurar a onda, entregar uma cena muito bem bonita. O modo como a expressão dele muda a hora que a Ellie toca no nome da Sarah, cara, assim, já entregue todos os Emmys, porque merece. E agora eu quero saber da Letícia. Letícia, aquela ceninha ali meio pai e filho tendo uma discussão, quer dizer, eu não sei se é porque eu não tenho pai, não sei como é a discussão pai e filho, mas eu imagino que seja um pouco daquele jeito quando as coisas ficam tensas. Como você acha que aquilo desenvolveu? Você acha que aquilo foi interessante? Não sei se você já tinha visto aquela cena nos videogames, mas é igual. Então é uma cena muito dramática, uma cena muito pesada e que fala muito sobre ambos os personagens, Letícia. Então, assim, como é que você absorveu todo aquele momento bonitinho e de nozinho na garganta? Pô, Henrique, tava aqui quase chorando enquanto eu lembrava da cena, e você me mandar essa, foi foda. Mas, cara, eu achei belíssima a cena, assim. Eu não esperava que essa conversa viesse, assim, tão cedo na série. Eu sabia que em algum momento ia ter, né, mas não sabia que ia vir tão cedo. E eu não sei, eles entregaram tanto no diálogo quanto
na atuação que eu achei incrível, assim. Mas pra mim o que mais me pegou mais foi o pós, assim, quando ela encontra ele lá perto dos estábulos, né, com o cavalo, a carinha dela de alívio quando ele fala que vai com ela, tipo, dá a opção dela escolher, né? A carinha dela de alívio é tão sutil, assim, mas me pegou tanto. Eu fiquei, ai, bonitinha. Agora eu entendo o apelo da Ellie. Eu, assim, né, pessoa que nunca não consumiu, assim, o videogame, eu sempre vi a Ellie como uma daqueles clichêzinhos de jovem bucudinha, não sei o que, sabe, cheia de atitude e tal. Mas acho que, eu não sei se é a mesma coisa no videogame, tá? Pelo visto sim, pelos comentários que eu vejo, mas agora eu entendo, tipo, o apelo da Ellie, até porque ela é muito mais humana do que esse clichê, assim, ela tem o lado mais frágil, mais humano, e é isso, tipo assim, eu gostei muito dessa cena, porque trouxe uma profundidade nos dois personagens e no relacionamento deles. Foi uma coisa que eu falei uma vez, e o Carlos até relembrou já em algum podcast, sobre a escolha da atriz, né? Porque a Ellie é uma personagem tão complexa, tão profunda, que ela precisaria mesmo de uma entrega muito muito cabreira, assim, para ser incorporada, porque tá nesses detalhes, assim, você vê quem são os personagens, e principalmente quem é a Ellie, é no olhar dela, é no jeito que ela mexe a boca. O olhar da Ellie fala muito mais que ela. Então, assim, eu acho que a Bella tá fazendo um trabalho que, cara, ela mergulhou na personagem e tá mandando muito bem. E ali a gente tem esse momento que, putz, é bonitinho também, é fofo. E aí a Ellie fala uma coisa durante a discussão com o Joel, que ela fala, tipo, Joel, eu sinto muito pela sua filha, mas eu também perdi pessoas. E o Joel fala, você não sabe o que é perder. E Gabi, a gente tá prestes a ver o que a Ellie perdeu. Então, assim, eu quero saber de você, assim, o que você acha que vem pelos... Eu posso dizer, assim, que o próximo episódio é um episódio interessante. Eu não vou dizer que ele é bom, maravilhoso, porque eu não assisti, mas eu sei que vai revelar ali algo muito interessante da história da Ellie. E dessa fala dela e daquela fala dela sobre já ter matado alguém. Então, assim, Gabi, o que você acha que vem? O que você acha que esse tipo de sentimento também desperta na Ellie quando ela cai nesses assuntos com o Joel? Olha, eu acredito muito que quem vai aparecer seja a mãe dela, né? Até porque eu li por acaso, né, que a própria atriz que dubla a voz da mãe da Ellie no jogo vai aparecer na série. É isso mesmo, Henrique? Só confirma. Não, é a atriz que faz a Ellie no videogame. Ah, tá, eu confundi. Eu sabia que tinha alguma coisa. Mas não tá errado. Eu fiquei com a sensação de que algo aconteceu com a mãe dela, entendeu? Que acho que a mãe dela foi mordida e ela teve que matar a mãe dela, entendeu? Pode até ser até no momento onde ela mesma foi mordida, entende? Não sei, eu fiquei com essa teoria, joguei essa teoria aí. Mas assim, foi uma conversa entre eles muito interessante, porque até então a gente não tinha essa abertura, né, dos dois em falar um pouco mais de sentimento, né, de perdas, e da gente perceber o quanto isso influenciou cada um. Só que tem uma diferença, porque a Ellie, ela é uma adolescente, então você vê que ela sofreu, ainda não sabemos se o quanto isso afetou ela, mas aparentemente ela tá levando a vida de boa. Talvez o fato dela ter sofrido essa perda tenha moldado a personalidade dela, no sentido dela sempre estar falando um palavrão. Pode ser, sabe? É um jeito dela, uma defesa dela em falar sempre um palavrão. Será que isso é um meio de defesa dela por tudo que ela passou? Então ela quer mostrar para os adultos que, mesmo ela sendo adolescente, ela tem a capacidade, ela é inteligente, ela é esperta o suficiente, né, que para eles pensarem duas vezes antes de fazer alguma coisa com ela, ou não, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê o Joel sendo muito mais vulnerável nesse episódio do que a gente não viu em episódio nenhum, né? Então isso foi muito interessante para a gente se aproximar um pouco mais dos dois, porque a gente vê, né, até então a gente viu o Joel um pouco mais rígido, um pouco mais seco, um cara um pouco sem emoção,
E a Ellie já descontraída, tipo, ai, dane-se o mundo, eu tô aqui, eu quero descobrir as coisas, eu quero conhecer como é que funciona. E assim, nesse episódio a gente viu o tanto de bagagem que o Joel carrega, um tanto de bagagem emocional. E deu muito, assim, ficou muito nítido o quanto a morte da filha dele afetou ele, sabe? Assim, eu acho que nem as coisas que ele acabou fazendo, eu acho que afetou tanto ele quanto a morte da filha dele. E eu também não sei se por acaso eles vão mostrar a mulher dele, sei lá, em algum momento, porque assim, eu tive a sensação de que foram coisas, né, que aconteceram uma atrás da outra que deixaram o Joel nesse estado. Então, eu não sei se naquela época, né, um pouco antes de ter estourado tudo, a esposa dele chegou a falecer, e aí ele teve que se virar um tempo criando a filha dele sozinho, e aí teve o acontecimento com a filha dele bem no início, né, do apocalipse. Então a gente, sabe, ficou meio, talvez isso tenha influenciado muito ele carregar essa bagagem, ele precisar se transformar como pessoa para sobreviver, né? Porque o mundo mudou. E o mundo não é mais aquele, você vai lá, você tem que matar os infectados e tá tudo bem. Não, porque os infectados é um nível diferente, né? Você vê que as pessoas, elas mudaram. Não, é difícil você achar pessoas boas nesse mundo. E isso ficou muito nítido em The Last of Us. Por isso que eu estranhei o pessoal da comunidade. Eles são bonzinhos. Ou até mesmo aquele casal que apareceu no chalé, né? É meio estranho você acompanhar e você ver que todo mundo mudou, né? Que todo mundo teve que fazer alguma coisa para sobrevivência, né? Você vê no episódio passado o irmão que teve que dedurar um cara que ele admirava, um cara que ele queria seguir por conta, né, de remédios. Então, sabe, eu tive essa impressão, né, do peso que ele carrega por essas coisas. E só complementando que eu também acredito que seja uma mistura de um ataque de pânico, né, um ataque de pânico ali, um ataque de ansiedade, porque eu acho que já tá chegando no limite, né, ele já tá chegando no limite dele de ter que aguentar todo esse peso emocional durante todos esses anos, e com a Ellie, por ela ser mais inocente, né, ter esse amor, como é que eu posso dizer a palavra? Essa leveza na fala, nas brincadeiras, eu acho que isso tá fazendo ele, sabe quando dá aquele choque de realidade, fala, pô, eu vivi, 20 anos da minha vida carregando algo nas minhas costas, né, carregando o peso da morte da minha filha, que eu não consegui, ele não viveu o luto, né, é essa sensação que eu tenho, que ele não viveu o luto, já teve que sobreviver, né, por conta dos infectados, aí tem as próprias pessoas que não são boas, né, que tentam fazer a própria guerra delas, e eu acho que com a Ellie, nos momentos, você vê que ele meio que vai sendo vulnerável, voltando a ser vulnerável, e isso não vai dar bom pra ele em algum momento. Olha só, a Gabi caiu numa reflexão aqui. Pra caramba, né? Esse episódio abriu os horizontes de Gabi. É verdade. Agora ela está afeiçoada a The Last of Us. Henrique, eu ia só citar aqui que a Letícia e a Gabi falaram, e eu lembrei de pequenas cenas, né? A primeira delas eu já conversei com você sobre, que foi lá no começo, quando eles chegam na hidrelétrica, né? Que a Ellie pergunta pro Joel o que era, e daí o Joel fala para ela que é uma hidrelétrica, que é responsável para gerar energia, né? E daí ele já automaticamente emenda dizendo para ela, em tom de brincadeira, mas falando para ela, não me pergunte mais nada porque eu não vou saber explicar. E naquele momento a Ellie, ela fala uma curta frase assim que eu acho que representa muito esse ponto de confiança que a gente tem nela e que depois é quebrada quando o Joel tenta passar a responsabilidade para outra pessoa assumir a missão, né? Que é quando ela fala para ele assim,
mas você podia falar qualquer coisa, eu ia acreditar no que você me falasse. Então é assim, ela tá acreditando, ela tá com ele naquela missão. Então, independente do que ele falar pra ela sobre as coisas, independente do que ele contar pra ela, o que ele ensinar pra ela vai acatar como verdade, né? Então a gente vê o quanto essa personagem ela tá aberta a ter uma ligação com o Joel. E eu acho que isso também apavora ele um pouco nessa questão, porque, poxa, isso é uma coisa, querendo ou não, de pai e filho, né? Normalmente os filhos, eles dependem dos pais, e o que o pai falar, o que a mãe falar, é a verdade, é através daquilo que os nossos pais nos passam que a gente vai conhecendo o mundo, né? E vai entendendo o que é verdade ou não. E eu acho que o Joel, ele se vê nessa situação. E isso também reflete naquele momento em que ele sai da conversa com o Tommy e ele se depara com aquela mulher de costas, né, com uma criança, e eu acho que isso também esse momento reflete muito na pergunta que tu me fez antes sobre por que o Joel ele tá se sentindo tão limitado agora, porque eu acho que naquele momento ele vê uma mulher já nos seus 30 e tantos anos, porque seria a idade que a Sarah teria, né, 34, pelo que a gente viu ali da data de nascimento e data de morte dela, então ela teria 34 anos, e eu acho que naquele momento ele pensa, poxa, eu poderia já ser um avô, né? A Sarah já poderia ter um filho ou uma filha a essa altura do campeonato. Então, eu já poderia ser avô. Eu não tenho mais uma capacidade para ser pai. Eu já estou na faixa etária de ser avô e não de ser pai. Então, eu acho que são pequenas cenas aí que acontecem nesse momento, carregadas de bastante emoção, principalmente essa do Joel se deparando com uma Sarah fictícia, que adiciona muito a toda a história e aprofunda muito tudo o que está acontecendo ali entre os dois personagens. Exatamente. Você pode me falar qualquer coisa que eu vou acreditar. Eu acho que mais pra frente a gente vai entender o porquê que essa frase foi botada nesse texto agora, entre aspas, tão cedo, porque a gente já tá bem perto do final. Como eu interpretei isso? Do tipo, ela não conhece, ela não sabe o que era a vida antes disso tudo, né? Então também é uma fragilidade meio do lado dela, assim, porque ela tem que acreditar no que dizem pra ela mesma. Porque ela não teve essa experiência, então, o que você me falar do mundo antigo, eu vou acreditar porque eu não tava lá, sabe? Exatamente. E meio assim também. E também é uma coisa que a gente não... Né, se eu perguntar aqui, quem sabe como funciona uma hidrelétrica? Eu acho que talvez, se souber responder, talvez o Carlos saiba mais ou menos, porque eu nunca fui atrás, eu acho que a Gabi também não. Além disso, também, se souber, vai me surpreender, porque assim, não é um negócio do nosso mundo, né? Não é um negócio que faz parte do nosso tema, assim. Então, realmente, é uma fragilidade da Ellie, é um negócio que tá aberto ali, e é como eu disse ali, eu acho que mais pra frente a gente vai entender o porquê que essa fala foi colocada aí agora, dessa maneira. Enfim, as coisas caminham, a Ellie, o Joel dá a opção, a gente já comentou aqui que o Joel dá a opção de escolha pra Ellie, e ela escolhe, e com ele, assim, uma resposta entregando a mochila na mão dele, assim, não fala nem nada, vamos logo que a gente tá atrasado. E aí eles chegam até o destino deles, que era a universidade ali, onde estariam os vagalumes. Tem toda uma cena ali legalzinha com os macacos, onde a Ellie diz, eu acho que eles estudaram tanto, que o cientista estudou tanto que virou macaco. Que também é uma cena do jogo, uma cena bonitinha, engraçadinha. E eles se deparam com 4 bandidos ali, com 4 sobreviventes, que assim, do mundo apocalíptico que a gente já conhece, está acostumado, obviamente vão pro ataque. Tem uma briga ali com o Joel. A Ellie fica muito tensa segurando a arma, dessa vez aparentemente ela não consegue atirar. Eu não sei se ela tá travada ou se ela tá com medo de acertar o Joel, talvez as duas coisas, então eu acho que é mais ou menos nisso. E o Joel termina ali o episódio ferido, né? O cara quebrou, acho que é um taco de beisebol, um bastão, não sei, e ficou na barriga dele. Enfim, ele tá perdendo sangue. O Joel está num momento crítico ali e acaba vindo a desmaiar. Letícia, você tava falando até agora, eu quero trazer você de volta. O que você acha que acontece? Você sabe o que acontece com o Joel, mas assim, como é que isso vai fortificar a relação dela da Ellie com o Joel e para onde essa história vai caminhar? O que a gente vai ter que ver para entender para onde isso vai? Não, assim, você tá me superestimando muito. Se você acha que eu sei o que vai acontecer, eu não faço ideia. Sabe? Você não sabe? Não, eu sei que ele não vai morrer porque ele já tá nos próximos episódios, eu só sei isso.
Mas como ele vai ser resgatado, eu não faço a menor ideia. Ah, entendeu? Então vai ser uma surpresa pra você. E eu quero continuar assim, tá? Internet, por favor, não levemos spoilers, senão tá a mão na cara de vocês. Cuidado as tags que você clica. Essa é a dica. Eu tô com medo real, assim, porque eu não faço ideia de como eu tô. Tu tá que eu estou até um pouquinho puta que no episódio que vem vai focar na Ellie, porque era um episódio que eu queria muito ver, mas o timing, assim, eu fiquei meio, porra, vacilo, tá? Eu acho que entra nisso que eu falei. O que a gente vai precisar ver pra entender o que vem depois, entendeu? Então, eu acho que não é muito uma quebra de time, não. É um momento certo ali que mostra. Não, com certeza. Eu confio. Eu só fiquei puta mesmo. Mas eu confio que tipo, o timing tá certo. Mas eu não faço a menor ideia do que vai acontecer com ele. Eu não sei. Porque eu não sei onde eles estão no meio do nada, quão longe eles estão, tipo, da comunidade pra, sei lá, voltar e ela pedir ajuda. Talvez eu esteja sendo burra, tá? É bem possível também, mas eu não faço ideia e eu tô curiosa demais, assim, pra saber. Eu só sei que ele não morre, que é o que me deixa tranquila. Mas, assim, né? Mas... A gente entendeu. Mas eu não faço ideia, assim. Talvez teria ser inocente, mas eu não sei o que vai acontecer. De verdade. Enaltecer mais uma vez Bella. Porque que atuação, assim, o desespero dela, fiquei com o coração na mão. Eu nunca senti tanta dó de um jovem, assim, na minha vida antes. Então, as produções audiovisuais trazem pra gente jovens que a gente odeia. E The Last of Us tá quebrando um pouco isso, né? A Bella tá fazendo uma boa Ellie. Talvez seja porque ela já é adulta interpretando uma adolescente. Não sei, isso acontece em outras produções. Mas em Malhação a gente odiava todos e era pessoa com 40 anos fazendo gente de 17. Você dobra a língua pra falar de cabeção, tá? É verdade. Antes de eu perguntar pro Carlos o que ele acha que vai acontecer, porque ele sabe, então não vai ser surpresa nenhuma, eu quero perguntar pra Gabi. Gabi, aquele momento ali é realmente de cortar o coração, a Ellie se sente sozinha, perdida e com muito medo de perder alguém, talvez de novo. Então, Gabi, como é que você acha que aquela situação vai se dar e o que a gente vai precisar ver pra entender o que vem depois? Olha, Henrique, eu tava tão feliz porque eu achei que ninguém fosse morrer nesse episódio. Aí chega no final do episódio, me acontece isso, eu falei, puta que pariu. A hora que acabou o episódio, a primeira coisa que eu falei, olha, não morreu ninguém, a Gabi vai estar de boa. Foi tipo isso, caramba. Mas assim, eu acredito muito que alguém vai ajudar eles de alguma forma, porque até então, não sei, deu pra perceber que eles não estão tão longe assim da comunidade. Então eu acredito que isso vai acontecer, mas assim, talvez no final do episódio, entendeu? Porque agora que a Letícia falou que o episódio vai ser focado na Ellie, talvez eles mostrem justamente esse desespero dela em ficar sozinha, né? Em tipo, me apeguei a alguém, vou perder essa pessoa. E então esse momento dela, né, nesse questionamento, pode ser que é o que mostre durante o episódio, né? E acho que vai ser até interessante pra gente conhecer um pouco ela mais. Eu até queria que a gente tivesse o mesmo episódio com o Joel também, mas assim, mostrando as coisas que ele fez, sabe? Pra mostrar o porquê dele estar agindo de tal forma, do porquê dele ser essa pessoa. Mas eu acredito que a gente vai conhecer um pouco mais dela justamente por causa disso. Entendeu? Por esse apego dela com o Joel, esse medo de perder, de ficar sozinha, né? Porque você vê que até na conversa que ela tá com ele, né? Quando ele fala que vai deixar ela fala pra ele, né? Pô, várias pessoas passaram pela minha vida, várias pessoas morreram e várias pessoas me abandonaram, mas você foi o único que ficou. Então, essa fala pegou, né? Então, acho que foi essa que fez ele refletir e não abandonar ela de vez. Então, acho que vai ser um episódio, assim, bem emocional, né? Que vai pegar bem, sabe, naquela feridinha nossa ali, que vai justamente mostrar essa coisa, né? Essa importância. E vai ser legal, porque a gente não viu tanto dos dois, né? Até agora. Então, eu quero ver mais, eu quero ver mais, eu quero ver mais. Eu gosto disso, entendeu? É disso que eu gosto. Eu acho que, sim, preparando o terreno para os próximos episódios, eu não sei muito bem o que esperar do episódio 9, né? O episódio que encerra uma temporada é sempre cheio de surpresas, por mais que você já tenha jogado o jogo e saiba o que acontece, nunca dá para saber muito bem o que vem.
Mas eu acho que os 2 próximos episódios, assim, vão ser bem tensos, assim, de fazer você ficar sentado na beira da cama, do sofá, da onde você quer que você assista, porque, né, é o momento onde estamos caminhando para o final e são coisas onde coisas muito importantes acontecem. O Carlos já sabe que coisas são essas, assim, mas sem dar muito spoiler, Carlos, você acha que como vai ser esse desenvolvimento na série, para onde isso vai caminhar? Você acha que vai dar bom? A atuação tá legal? A Letícia prometeu que a atriz que vai fazer a Riley é uma puta de uma atriz, hein? Tá lá em Euforia. Eu não vi, não posso dizer, mas temos promessas. Então, eu acho que esse momento final aí, ele é bastante significativo, né? A gente tem que lembrar de um episódio anterior, onde a Ellie fala que o maior medo dela é ficar sozinha, é terminar sozinha, né? Então, aquele momento ali com o Joel em que ela vê uma possibilidade de ficar sozinha, é óbvio que existe toda a ligação que ela desenvolveu com ele, mas também fala muito sobre o medo dela, né? De perder de novo e se ver sozinha, porque querendo ou não, ela saiu de Jackson com o Joel, talvez ela não saiba nem voltar para lá. Então ela não sabe, ela expressa isso, eu não sei o que fazer se você me deixar aqui sozinho, né? E ali a gente vê a personagem lidando com o seu maior medo, assim, a iminência do seu maior medo ocorrer. Ela se ver sozinha no final da sua trajetória. É importante também o trabalho de sonografia aqui nesse episódio, nesse final de episódio, porque se a gente lembrar lá do começo da história, se falou muito sobre os códigos usados entre a Tess, né, e o Bill para se comunicarem através de músicas. E a gente vê a música Never Let Me Down Again tocar no final daquele primeiro episódio, sinalizando um perigo, algo que vai acontecer e que é perigoso, que expõe a pessoa a perigo. Né? Isso que é nos falado sobre essa música, Never Let Me Down Again. E aqui nesse final de episódio a gente vê essa música tocando de novo, numa nova versão, com uma nova roupagem, mas é a mesma música sendo cantada. E ela ela tem uma letra muito significativa que fala que eu estou dando uma volta com meu melhor amigo, espero que ele não me desaponte de novo. Ele sabe aonde está me levando-me aonde eu quero estar. Então é uma letra de música que tem muito a ver com o que a gente vê acontecendo aqui entre esses dois personagens e ao mesmo tempo traz essa iminência de perigo. Algo está prestes a acontecer. Então a gente vê a Ellie se pondo num perigo, né? Quando ela tem ali o Joel praticamente morrendo à sua frente. Provavelmente o andar dessa história, pelo que a montagem de todos os episódios nos trouxeram, principalmente essa questão da música e ela ser usada novamente, me traz, eu tô tentando aqui dar uma visão de quem não sabe o que vai acontecer, mas me traz uma ideia de que algo arriscado vai acontecer ali. Como a Letícia disse, se desconfia que o Joel ele vai sair vivo dessa situação, porque a gente vê os trailers dos próximos episódios com a presença do personagem, mas até que isso se resolva, algo vai acontecer que vai colocar a Ellie talvez em grande perigo, em grande risco, e talvez ela vá se sentir desafiada a encarar o seu maior medo de estar sozinha, pelo menos por um tempo indeterminado. E eu acho que daí é muito do trabalho do que foi feito nesse desfecho desse episódio. E eu tô ansioso para ver isso. Próximo episódio eu acho que vai praticamente ser dedicado inteiramente à história da Ellie, nos contando o que aconteceu com ela no passado, que eu acho que traz uma ligação justamente com essa questão de perda, né? E eu sempre gosto de salientar aqui essa postura do Joel de você não sabe o que é perder alguém de verdade. É sempre uma questão muito tóxica, né? A gente tentando limitar ou delimitar as dores
porque eu perdi uma filha, eu sofri mais que você que perdeu sei lá quem, qualquer outra pessoa aleatória. Mas a gente não consegue medir as dores das pessoas, né? E a forma como cada um de nós lida com essas dores não significa que a gente não sente. A Ellie, o Joel já conhece uma menina super esperta, uma menina super atenta, que brinca, que gosta de dar risada, de fazer trocadilhos infames. Mas isso não significa que porque ela é assim, ela não carrega dores, e às vezes dores tão profundas quanto a dele, né? E eu acho que isso vai ser muito bem explorado no próximo episódio. Exatamente, assim, a gente já deu um gostinho do que vem no próximo episódio, ele é muito interessante, muito importante pro enredo em si, porque ele determina tudo que vem depois. Então, assim, fiquem atentos no episódio 7. Sobre esse episódio, estamos finalizados? Todo mundo falou o que queria falar, todo mundo chegou no ponto que queria chegar. Alguém quer trazer mais alguma coisa? O silêncio responde. Então, Gabi, vamos aos comentários do último podcast, por favor, episódio 5. Pois é, Henrique, temos comentários aqui do episódio 5, né, de The Last of Us, e o primeiro comentário foi dele, Maurício Guizé, que falou: excelente, gostei muito de um comentário da Letícia a respeito do Sam sendo surdo e mantendo sua consciência aprisionada pelo fungo. Tentou de alguma maneira evitar que a Ellie fosse atacada por ele. Analisando por esse prisma, vemos um sistema muito cruel de desenvolvimento dessa infecção fúngica, pois o portador fica à mercê de uma condição degradante, tendo consciência que aos poucos vai se perdendo, mas não podendo fazer nada para evitá-la. E quando transferimos esse cenário para uma criança, fica ainda mais cruel. É interessante notar também que, além do Sam, nós tivemos uma outra infectada criança nesse episódio, que é a que perseguiu a Ellie para dentro do carro. Como dito, era uma contorcionista, e pensar que o fungo a aprisionou ao ponto de utilizar as suas habilidades pessoais para benefício próprio de seu aprofundamento infeccioso é dolorido. Concordo. É uma criança aprisionada, sofrendo por meses ou anos uma dor interminável que a controla quase que absolutamente, né? Enquanto ela está consciente, mas não podendo evitar. Lembra-me muito da paralisia do sono que temos em nossa realidade, quando o indivíduo está conscientemente acordado, mas não consegue ter controle sobre nenhuma parte do seu corpo e começa a ter alucinações. Ainda bem que essa dura poucos minutos e, na maioria dos casos, não leva à morte, como a de The Last of Us. Obrigado pelo podcast. Vocês já perceberam que a paralisia do sono é o contrário do sonambulismo? Eu parei pra pensar isso. Nossa, eu tava aqui num pensamento super complexo. Profundo, né? O comentário de repente teve uma quebra, assim. Eu fui levado para um outro lado que eu não tava esperando ser levado. Não, e eu tava analisando o que ele tava falando, tipo, nossa, é verdade, vou responder assim. Aí ele falou, chegou nessa parte, acabou, derreteu minha cabeça. Não, mas eu nunca tive paralisia do sono, mas já tive amigos que tiveram e dizem que é muito horrível. E eu imagino que deve ser horrível você não ter controle nenhum sobre o seu corpo. E as pessoas que tiveram falaram exatamente isso, que começam a ver pessoas dentro do quarto, começam a ver, eu acho que, tipo, os maiores medos que você tem, tipo Harry Potter lá, saindo do armário, acho que é mais ou menos isso que acontece na paralisia do sono. Mas realmente eu gostei bastante dessa parte do comentário que ele traz da infectada lá, macabra, que se quebra toda pra atacar a Ellie. Contorcionista. Eu não tinha parado pra fazer uma análise sobre isso, assim, mas realmente, imagina você pensar que é uma criança aprisionada por um fungo, ela tá ali aos poucos perdendo a sua consciência, mas em boa parte do tempo ela sabe o que tá acontecendo, ela tá sofrendo tudo aquilo e não consegue se controlar. Se é dolorido a gente pensar nisso, quão cruel isso é com um adulto, imagina com uma criança, né? Sei lá, achei bizarro esse comentário, assim, me levou para um lugar bem, bem fúnebre, bem escuro. Imagina ela só querer andar e o vírus dentro dela falar: não, andar agora não, agora a gente vai se contorcer. Agora a gente vai dar uma estrelinha.
Ai, que horrível. Gabi não Ai, ri que disso. horror. Não, mas foi bem profundo essa análise do Maurício, hein? Eu não tinha parado assim pra analisar a profundidade. Vai dar até uma agonia, né? Queria dizer que essa noite eu sonhei com o Pedro Pascal. Eu tô até agora impactada, tá? Você comentou, né? Foi uma paralisia do sono terrível. Aquele sonho que parece realidade. A paralisia eu tô tendo agora, porque eu tô muito triste de ter acordado. Porque, meu Deus. É o piripaque do Chaves. Eu só queria falar isso. Bom, seguindo aqui, né, nos comentários agora do Guilherme Marques, que colocou: olá, meus queridos. Poxa, esse episódio foi muito bom. Achei esse episódio bem dinâmico. A história tá assim se desenvolvendo. Tivemos guerras, mortes importantes. Tivemos um lado mais humano entre os personagens. E ver a ligação da Ellie com o Sam, né, o quanto eles gostavam das mesmas coisas. E ver o Joel mais uma vez se deparando com a perda. E o final foi bem triste. Eu fiquei sem reação na hora, porque não nego, queria muito todos os personagens que morreram junto com eles. Mas sei que a proposta da série não é essa e acho que vamos ter mais respostas até o final. Mas estou adorando. Um beijão para vocês, meus queridos. Um beijo para você também, Gui. Um beijo pra você também, Gui. Um beijo pra você também, Gui. Beijo, Gui. Um super beijo para o Gui. Pronto. E até achei interessante uma coisa que o Gui comentou, né, que ele também queria, né, que todos esses personagens que morreram estivessem acompanhando o Joel e a Ellie, que foi até uma coisa que eu comentei com vocês, né, que eu senti falta disso, porque a gente era apresentado a um personagem e, tipo, naquele mesmo episódio, pum, né, o personagem morria e ok, vida que segue, né, e foi até que eu comentei que é um tipo de enredo que eu não curto muito. Eu gosto de me apegar aos personagens, né, mas eu tava tão feliz que ninguém ia morrer nesse episódio. Agora o Gui, depois a gente comenta sobre isso. Quando o Tommy falou, é porque ela tá grávida, eu falei assim, vai morrer no final do episódio. Eu tinha certeza que algum dos dois, mais provavelmente o Tommy, falou assim, ele vai morrer. Mas tá aí, grávida, vai morrer. Quanto mais trágico, melhor, né? Pois é, eu também achei. Mas vamos ver, né? A série ainda não acabou, então não podemos ter certeza absoluta de nada, né? Bom, Letícia, já que você comentou, tem um comentário especialmente para você, tá? Da Aline Diva, que colocou: que bom que o clima de paz reinou. A sintonia de vocês é muito melhor unidos do que brigando. Mas assim como em todas as famílias, tem brigas. Adoro muito a vibe da Letícia. Ela é uma onda. Onda. Olha a onda. Onda. Eu queria falar muito obrigada, assim. Eu fico me sentindo. É a vibe. A Letícia... Eu não sei reagir a elogio, tá? A minha vibe é essa, eu não sei. Ela testa na porrada com os outros na rua. Podia mandar que infortúnio, né, Letícia, elogiada. Eu não sei reagir. Eu agradeço muito, de verdade. Fico muito lisonjeada, mas eu não sei reagir. Mas isso não impeça novos elogios de acontecerem futuramente, tá? Mas eu confesso que é a primeira vez que eu vejo alguém elogiar alguém como onda. Eu já vi gente falar assim, você tira a onda e tal. Eu falo assim, nossa, você é uma onda? Tipo assim, pô, quero muito surfar em você, tá ligado, bro? Pô, nossa, você é uma onda, tipo, você é um barato, você é legal. Então, é legal surfar, Aline, né? Quantos anos você tem? Porque essa... Caraca, chamando a mina Gabi. de velha? Não, porque é algo de pessoas mais velhas. Assim, Olha, mais que eu velhas que eu defendo a falo Aline depois dos porque ela é minha 25 primeira anos, fã. né? Vamos pro próximo, Gabi. Bom, seguindo aqui, temos comentários dele, Caturrita Nervosa, que de nervosa não teve nada nos comentários, né? Foi bem
reflexivo em alguns pontos, até comentou aqui, eu achei que eles iam usar mais o fato do Sam, né, ser surdo e explorar mais isso e trazer mais momentos de demonstração para o público de como o mundo de The Last of Us é para as pessoas, né, com essa deficiência, mas a surdez foi usada só para o menino ser um empecilho para os outros. Nisso aí, The Walking Dead deu aula com a Connie e os episódios dela usando as habilidades que ela desenvolveu sendo surda. Confesso que eu também achei que eles iriam explorar um pouco mais isso, porque é sempre interessante a gente ver pessoas, né, diferentes agindo no mundo apocalíptico e como usar, que muitos falam, né, que seria um empecilho, ou muitos falam que a vida, né, da pessoa já era por conta da deficiência, mostrar como isso que não é, né, não é isso, é algo que as pessoas sempre podem usar ao seu favor. O que vocês acham, meninos e meninas? Eu achei que também ia ter alguma coisa diferente, porque nos jogos o Sam não possui essa deficiência. Então eu falei, bom, se tá vindo um ator diferente, eu acho que é pra explorar isso de alguma forma, mas não, eu acho que foi só porque o menino é bom de atuação mesmo, escolheram ele, falou, vai você mesmo, e é isso aí. Eu acho que ficou assim, a atuação do menino muito boa mesmo, gostei mesmo. Acho sim que a gente tem que ter espaço para pessoas com deficiência, né? Nesse tipo de série, como a Gabi disse, demonstrando aí as diversidades que a gente tem socialmente, como isso se aplica num tipo de apocalipse desses. Mas eu concordo um pouco com o Caturrita, que eu acho que foi, tipo assim, só um fato do personagem, entende? E claro, eu acho que também nem sempre isso precise ser, a limitação da pessoa precise ser o protagonismo da história dela, sabe? Só que eu acho que foi tão rápida a história do Sam que acabou ficando, digamos assim, meio que ok. Ele é um menino surdo, né? Talvez até uma surdez desenvolvida por conta da leucemia. A gente não sabe, isso não ficou muito claro. Mas foi só mais um fato, uma característica, digamos assim, do personagem que não fez, digamos, grande alarde na história em si. O único reflexo que eu acho que poderia ter causado é aquele comentário muito inteligente de Letícia, falando sobre o Sam no final, ele sabendo que ele era surdo, ter se mantido virado para a janela para garantir a segurança da Ellie ali dentro do quarto. Então talvez esse seria o grande impacto da surdez do personagem nesse desfecho da história dele, mas de resto, assim, eu não vejo, não foi utilizado de alguma forma a acrescentar o fato dele ser surdo. Eles contaram basicamente a mesma história do Sam do jogo, só com o adicional dele ser surdo, sem isso causar um impacto ou um diferencial na história. Comentário sensacional de Dona Letícia, hein? Ressaltando aqui mais uma vez. Posso ler um comentário do Caturrita? Claro. Semana passada eu li um, então essa semana eu acho que eu tenho que ler de novo. O Caturrita Nervosa disse, porra, sem briga. Na verdade... No outro ele disse, caralho, a briga. Nesse ele disse, porra, sem briga. Entendeu? Inclusive, eu ouvi dizer que ele pintou as unhas de branco em protesto pela paz do Copcast. Obrigada, Caturrita. Caturrita Oliveira. E ele também, complementou aqui que ele acha que o episódio serviu para mostrar o quanto a série pega os dramas do jogo e segue muito mais perto do jogo do que algo criado pelos roteiristas, né? E a coisa pode ficar um pouco rasa, como nós falamos, tipo... por mais que tenha bastante coisa inventada no episódio, eles não criaram uma história muito diferente como fizeram com o Bill, por exemplo. E acho que foi isso que meio que não aprofundou tanto o Sam ao ponto de ser uma perda mais triste, porque ele também comenta que ele não sentiu quase, né, ele não sentiu nada praticamente pela morte do Sam. E aí ele fala, como o Henrique falou, eu já sabia o que iria acontecer, então para mim foi
pouco impactante. Fiquei meio, foda-se, é uma pena que tenha sido assim, porque o episódio teria chance de ser muito melhor. Bom, temos agora comentários do Puruquinho, que falou: não tô entendendo esses comentários escolhendo o lado da briga ou reclamando que teve briga. O importante é que teve briga e o mais triste é que nesse foi paz e amor. Olha, o Puruquinho ele é um grande entendedor de realities. Inclusive, ele é um ex-participante de reality show. Então, assim, ele sabe o que ele tá falando, né? A gente não tem nem como contra-argumentar aqui, porque é um cara preparado para esse tipo de tema, de assunto. Então, assim, se ele falou, eu concordo com ele. A gente foi de A Fazenda para uma edição BBB 22, talvez, de um podcast para o outro. O Thiago Bravanel cantando: a gente não vai errar. Meu Deus! E depois apertando o botão para ir embora. Tô achando que o Puruquinho... Puruquinho, a gente já tinha definido. Pera. Ele quer arrumar confusão. Ele tá lá, ó, só atiçando. Porque ele falou assim: agora o cast é full haters? Tá ficando difícil. Assistam os episódios de Fear antes de ver The Last of Us pra ver se melhora. Recomendo que adquiram televisores com painel OLED. E assistem Ambiente Escuro. O episódio foi muito bom, tá entre os melhores. E quem não gostou, vem pra porrada. Ô, Puruquinho, demorou, vamos pra porrada, vem. Mais uma vez provando ser um ótimo participante de reality show. Sabendo atingir as feridas dos outros participantes e chamando pra briga. Full haters, olha aí. Ô, Puruquinho, até onde eu sei, nós vivemos num país livre, tá? Querido, mas quer porrada? Vamos lá, brigar. militou ela. Vamos brigar. É que eu gosto de briga. Democrática, Gabi. Mas eu quero fazer uma defesa aqui pra mim. Eu não falei que eu odiei o episódio. Eu disse que eu achei o episódio muito bom, porém eu coloquei expectativas mais altas pelo que eles já tinham feito antes na história. Então, assim, foi um episódio muito bom? Foi muito bom. Foi muito triste? Foi muito triste. Mas eu acho que eles poderiam ter feito melhor, com coisas que eles fizeram anteriormente, e até nesse próprio episódio que a gente está comentando aqui hoje, acho que teria a oportunidade de fazer melhor. Até pelo comentário ali do Caturrita, falando sobre essa questão de ter utilizado mais essas questões da surdez, até para ampliar, talvez, o drama do Sam. Eu acho que foi contado, algumas coisas foram contadas rápidas demais, e eu entendo que é para encaixar dentro do tempo de episódio, mas foram contadas rápidas demais, que não deu tempo da gente digerir, aceitar, criar uma empatia para depois isso ser um peso ainda maior. Mas eu gostei do episódio, eu não sou um hater. O Puruquinho quer colocar fogo, Carlos. Ele fez esse comentário proposital. Eu acho que é contra você, Gabi, porque ele citou Fear The Walking Dead ali. Não, então, isso que eu ia falar. Ele manda a gente assistir Fear. Se a gente assistir aquela Color Bar que fica de madrugada na Globo, no Corujão, é melhor que Fear. Não tem como. Eu só lembro daquele episódio da Marta. Horrível. Nossa. Gente do céu. Eu lembro de tudo. Foi o fim da minha vida ali. O monólogo da cerveja. Deus que me perdoe. Mas, ó, eu acho que tem outra pessoa nesses comentários que também quer arrumar briga, sério. Vou começar a ler os comentários da Lohana. Lohana, foi direto pra você, Henrique. Aí a Lohana colocou aqui, ó, assim: o que eu acho é que o menino ficou quieto o episódio todo e morreu. E é isso que você chama de série boa, Henrique? Fica falando o seu jogo, mas coloca os atores sem nem falas pra falar. Não explica nada direito. Aí eu não sei se eu devo comentar alguma coisa pra não pegar mal, mas assim, a Letícia também exigiu isso, então... Eu ia dizer pra chamar a Letícia pra explicar pra Lohana, mas acho que não precisa. Esse é o meu último episódio nesse podcast. Não, Letícia, volta aqui, que a Lohana ainda falou de você, ó. A Letícia é a menos problemática. Pelo menos ela não fica fazendo de conta e se fingindo igual a alguns, tipo o Henrique, que finge que não gosta, mas gosta, porque acha que me engana aqui, ó, Henrique. Conheço você já faz uns 4 anos, tá? Igual a palma da minha mão. Você não me engana mais, tá?
Tô Eu sentindo finjo que eu não. esse- Peraí, como que é? Calma. Você gosta ou não gosta, Henrique? Eu gosto. Você gosta, Henrique? Hoje sim, Faro. Bom, acho que foi isso, né, Henrique? Finalizamos aí os comentários dessa semana. Comentários aí maravilhosos de Lohana, Caturrita, Puruquinho, Guilherme, Maurício e Aline. Maravilhosos. Acho que eu falei todos, né? Você falou todos e a gente encerra também a nossa edição de hoje, Gabi. Já deixa o seu beijinho aí para essas pessoas e para quem ouve e não comenta, porque tem gente que vem comentar. Ó, vou falar sério, o próximo que vir falar comigo de The Last of Us no WhatsApp, eu vou xingar. Porque eu já tentei não responder, eu já pedi para comentar lá no vídeo, e a pessoa vem, eu vi lá o podcast, acho que. Não, gente. Gente, por favor. Gente. Fala assim, oi. Ouvi o podcast de vocês. Isso. Entendeu, Jader? Por favor. O Henrique foi mais direto, hein? Mas assim, gente, comentem. Não precisa compartilhar, já que não quer, né? Tem vergonha? Não precisa. Mas pelo menos comenta pra gente saber, conhecer um pouco mais vocês, né? Você vê que aqui a gente brinca muito, a gente, né, lê todos os comentários, a gente interage com todo mundo e pra gente é divertido, né? É muito legal a gente poder conhecer um pouco mais vocês. Então, vocês percebem que a gente tem horas que fala muito sério e tem horas que a gente zoa muito, porque nós somos assim, né? A gente tenta levar esse podcast o mais leve possível, né? Mesmo falando de assuntos sérios. Então, é importante pra gente saber quem está nos ouvindo, né? Conhecer um pouco melhor vocês e, por favor, né, comentem. Curtam de todas as formas esse podcast. E é isso. Um beijo e até o próximo podcast. Beijo. Gabi, saca Enrolei, total né? de carnaval. Enrolei. Vai tá ótimo. Tal. Letícia, deixa seu beijinho pros nossos ouvintes. Tá quietinha? O que aconteceu? Tá triste? Não sei o que falar. Acho que eu também tô de ressaca. Mas eu queria agradecer de novo por vocês me receberem aqui. Falar que novamente as minhas expectativas para a série estão altas novamente. Eu tava aflita, né? Da última vez que a gente conversou, mas agora eu tô ansiosa para o que vai acontecer em seguida. E é isso, obrigada. Deixem comentários, aquele like, interajam, xinguem a gente, principalmente a Gabi e o Carlos. E é isso, obrigada, gente. Beijo. Beijo. Vai pôr um gelo aí nesse olho pra ver se diminui esse roxo. Carlos, deixa sair seus comentários, seus beijinhos, seu até mais pros nossos ouvintes. Fica à vontade. Eu tava pensando aqui, eu acho que a gente vai ter que começar a lidar com a ameaça, Henrique, com essas pessoas que vêm nos nossos WhatsApps, Instagrams, fazer comentários. Não comentou no YouTube, pois a gente vai ler o comentário de vocês do WhatsApp e do Instagram e expor o nome de vocês aqui. E se vier com processo, eu tô aqui para representar. Ótima Tá ideia. Eu vou começar a fazer isso. Então, assim, não quer comentar aqui no YouTube? Beleza, mas o seu comentário vai ser lido. Parem de fugir, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, a gente precisa ver, como a Gabi falou, a interação de vocês, conhecer quem está nos ouvindo, para fazer sentido também a gente estar aqui fazendo essa conversa, né? Porque muito mais do que nos divertir aqui, porque a gente se diverte muito, também tem essa parte que a gente gosta de saber quem está nos ouvindo, quem está aqui conosco, né? Concordando, Carlos, discordando. Oi. A Gabi me mandou no privado que quem fizer comentário por WhatsApp, ela vai mandar um trava-zap, que é para as pessoas aprenderem a usar o YouTube. O trava-zap. Pode continuar, Carlos. Travou. Travou o zap do Carlos. Te atrapalhei, desculpa, agora era a ideia, eu não queria perder a piada. Bom, aparentemente o Carlos travou o zap. Então, assim. Alô? Oi. Gente, que isso? Eu tava aqui dele falar. O trava-zap da Gabi.
Mas enfim, gente, depois dessa leve ameaça que a gente fez aí com vocês, eu quero agradecer, aliás, e pedir que vocês continuem comentando, curtam, compartilhem, como a Gabi já falou. E quero só deixar um último comentário aqui sobre esse episódio, assim, só no ar. Um rancho com ovelhas. Beijos, até a próxima. Muito obrigado, cara. Rancho com Ovelhas. Vem aí, hein? Até a semana que vem com um episódio só da Ellie, eu acho. Pode ser que apareça o Joey, não sei. Se for igual o jogo, não vou ficar. Senão a Lohana vai ficar brava comigo. Beijo, tchau. Tchau! Tchau. Beijo, Mais Pedro uma vez. Pascal. Desde os tempos mais primórdios. O caralho tá aí. Tá aí. Arrombando as vaginas. Apavorando as meninas de família. Caralho. Piroca aí, mijão. Rolha trolha cabeção. Que lindo! Muito bom. Bem bavara ou linguiça. Ei, carnavalzão bom, viu? Qual é a boa? Letícia brigou com a menina no carnaval. Sério, Lê? Uhum. Mas saiu na porrada ou não? Na porrada, É, acredita? minha boca tá um pouco cortada. Tá zoando? Você saiu na porrada? Não, sério, do lado de dentro, assim, tá um corte, pra cacete. Por que você saiu na porrada? Ah, bêbada, né? Bêbada é foda. Menina forgada, tá certo, tem que apanhar mesmo. Eu fui no bar pegar bebida e, tipo, ela bateu o cotovelo em mim, sabe? Derrubou tudo. Aham. Aí eu fiquei puta, assim, né? Só que eu fiquei esperando ela pedir uma desculpa. Aí a menina foi mal grossa, tipo, de volta. Aí eu perdi de primeira, cara. Aí vocês saíram na porrada. É. Foi expulsa do bar, você acredita? Sério? Legítima bêbada. E as amigas dela fizeram o quê? Deram risada, nem pra ajudar.